Audiolivro Mordomo Eficaz: Como multiplicar os recursos com sabedoria, de Ellen G. White. Capítulo 33: Solidariedade com os pobres. Em vista do que o céu está fazendo para salvar os perdidos, como podem os que são participantes das riquezas da graça de Cristo desviar seu interesse e sua compaixão de seus semelhantes? Como podem condescender com o orgulho de sua posição ou classe social e desprezar os desafortunados e pobres? Contudo, ainda é muito verdade que o orgulho da posição e a exploração dos pobres, atitudes que prevalecem no mundo, também existem entre os professos seguidores de Cristo. Para muitos, a compaixão, que deveria ser exercida em grande medida para com a humanidade, parece estar congelada. As pessoas se apropriam para si mesmas das dádivas que lhes foram confiadas para abençoar os outros. Os ricos oprimem os pobres e usam o dinheiro assim obtido para satisfazer seu orgulho e amor à ostentação, mesmo na casa de Deus. Aos pobres se faz sentir que, para eles, assistir ao culto divino é uma coisa muito cara. Muitos têm a ideia de que somente os ricos podem ter participação no culto público a Deus, de um modo que cause boa impressão ao mundo. Não fosse o fato de o Senhor haver revelado seu amor para com os carentes e humildes, que são contritos de coração, este mundo seria um lugar triste para a pessoa sem dinheiro. O Redentor do mundo era filho de pais desfavorecidos, e quando, na infância, foi apresentado no templo, sua mãe só podia levar a oferta designada aos pobres, um casal de rolinhas ou 2 pombinhos. Ele foi o maior presente do céu ao nosso mundo, dádiva acima de toda a avaliação. No entanto, só pôde ser apresentado com a menor das ofertas. Durante sua peregrinação na terra, nosso Salvador participou da sorte dos pobres e humildes. A renúncia e o sacrifício caracterizaram sua vida. Todos os favores e bênçãos que desfrutamos provêm somente dele. Somos mordomos de sua graça e também de suas dádivas temporais. O menor talento e o mais humilde serviço podem ser oferecidos a Jesus como oferta consagrada, e ele os apresentará ao Pai com a fragrância de seus próprios méritos. Se o melhor que temos for apresentado a Deus com coração sincero e em amor, com ardente desejo de servir a Jesus, o presente será inteiramente aceitável. Cada um poderá ajuntar um tesouro no céu. Que todos pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. 1 Timóteo 6, versículos 18 e 19. Ligados por laços de solidariedade. É propósito de Deus que ricos e pobres sejam intimamente ligados pelos laços da solidariedade e da prestatividade. Ele tem um plano para nós individualmente. A todos os que o servirem, designou um trabalho. Ordena que nos interessemos em cada caso de sofrimento ou necessidade que nos venha ao conhecimento. Nosso Senhor Jesus Cristo era rico, mas se fez pobre por amor a nós, para que, pela sua pobreza, nos tornássemos ricos. 2 Coríntios 8, versículo 9. Ele ordena a todos aqueles a quem confiou bênçãos materiais que sigam seu exemplo. Jesus diz: os pobres sempre os tendes convosco, e, quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Marcos 14, versículo 7. A necessidade e a miséria no mundo constantemente apelam para nossa compaixão e solidariedade, e o Salvador declara que servir aos doentes e sofredores é o serviço que mais lhe agrada. Não é, diz ele, que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e, se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Isaías 58,
versículo 7. Devemos atender aos doentes, alimentar os famintos, vestir os que carecem de roupa e instruir os incultos. Há muita gente que se queixa de Deus porque o mundo está tão cheio de necessidade e sofrimento. Mas o Senhor é um Deus de beneficência e, pelos seus representantes, a quem confiou os seus bens, quer que todas as necessidades de suas criaturas sejam atendidas. Ele fez abundante provisão para as necessidades de todos. E, se as pessoas não abusassem de suas dádivas, desviando-as egoisticamente de seus semelhantes, ninguém precisaria passar necessidade. Review and Herald, 20 de junho de 1893. Para Deus não existe casta. Nunca devemos ser frios e incompassivos, especialmente quando lidamos com os pobres. Deve-se mostrar a todos cortesia, simpatia e compaixão. A parcialidade para com os ricos desagrada a Deus. Jesus é desprezado quando seus filhos necessitados são desprezados. Não são ricos dos bens deste mundo, mas são queridos ao seu coração de amor. Deus não reconhece nenhuma distinção de classe. Para ele, não há casta. Aos seus olhos, as pessoas são simplesmente pessoas, boas ou más. No dia do juízo final, posição, classe ou riqueza não vão alterar por um fio de cabelo sequer o caso de alguém. Todos serão julgados pelo Deus que tudo vê, segundo o que são na pureza, nobreza e no amor a Cristo. Cristo declara que o Evangelho deve ser pregado aos pobres. A verdade de Deus jamais assume aspecto de maior beleza do que quando é compartilhada com os necessitados e pobres. É então que a luz do Evangelho brilha com sua mais radiante clareza, iluminando o casebre do camponês e a rude cabana do trabalhador. Os anjos de Deus ali estão, e sua presença faz de um simples pedaço de pão e de um copo d'água um banquete. Os que têm sido negligenciados e abandonados pelo mundo são elevados à posição de filhos e filhas do Altíssimo, erguidos acima de qualquer posição que a terra possa dar. Assentam-se nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Pode ser que não tenham tesouro terrestre, mas acharam a pérola de grande preço. Review and Herald, 21 de julho de 1910. As necessidades das viúvas e dos órfãos. Não é sábio dar indiscriminadamente a todo aquele que pede nossa ajuda, porque podemos assim encorajar a ociosidade, a intemperança e a extravagância. Mas se alguém chegar à sua porta dizendo que está com fome, não o mande embora sem nada. Dê algo para comer daquilo que você tiver. Você não sabe por quais circunstâncias essa pessoa está passando, e pode ser que a pobreza dela seja mesmo resultado do infortúnio. No entanto, entre aqueles cujas necessidades demandam nosso interesse, as viúvas e os órfãos são os que mais apelam para nossa terna compaixão e cuidado. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago 1, versículo 27. O pai que morreu na fé, confiando na promessa eterna de Deus, deixou seus queridos na plena certeza de que o Senhor cuidaria deles. E como o Senhor provê para esses desamparados? Ele não opera um milagre enviando maná do céu, não manda corvos levar-lhes alimento, mas realiza um milagre no coração humano, expulsando dali o egoísmo e abrindo as fontes da solidariedade. Ele prova o amor dos que dizem segui-lo, confiando a terna misericórdia deles, os sofredores e desolados, os pobres e os órfãos. São esses, em sentido especial, os pequeninos de quem Cristo cuida, a quem é, para ele, uma ofensa deixar de ajudar. Os que os negligenciam estão negligenciando a Cristo, na pessoa de seus sofredores. Todo ato de bondade a eles feito, em nome de Jesus,
é por ele aceito como sendo feito a ele mesmo, pois identifica seus interesses com os da humanidade sofredora e confia à sua igreja a grandiosa tarefa de segui-lo, ajudando e abençoando os necessitados e afligidos. As bênçãos do Senhor repousarão sobre todos os que, com coração voluntário, os ajudarem. Enquanto a morte não for tragada pela vitória, 1 Coríntios 15, versículo 54, haverá órfãos a serem cuidados, que sofrerão em mais de uma maneira se os membros da igreja não exercerem em favor deles terna compaixão e amorável bondade. O Senhor nos ordena: recebam em casa os pobres que estão desabrigados. Isaías 58, versículo 7. O cristianismo deve prover pais e mães para essas pessoas sem lar. A compaixão pelas viúvas e pelos órfãos, demonstrada em orações e atos, subirá em memória diante de Deus, para ser finalmente recompensada. Misericórdia, a evidência de nossa união com Deus. Deus nos concede suas bênçãos para que possamos dar aos outros. Enquanto nos submetermos como condutos pelos quais seu amor possa fluir, ele conservará esses canais abastecidos. Quando você pede a Deus o pão de cada dia, ele examina seu coração para ver se você vai repartir o pão também com outros mais necessitados do que você. Quando você ora, tem misericórdia de mim, pecador, Lucas 18, versículo 13, ele observa para ver se você vai ter compaixão daqueles com quem você se relaciona. Essa é a evidência de nossa ligação com Deus. Sermos misericordiosos como nosso Pai que está nos céus. Se somos dele, faremos com coração alegre exatamente o que ele nos ordena, por mais inconveniente, por mais contrário que seja aos nossos sentimentos. É fazendo as obras de Cristo, atendendo como ele aos sofredores e aflitos, que nós devemos aperfeiçoar o caráter cristão. É para nosso bem que Deus nos convida a praticar a renúncia por amor a Cristo, a levar a cruz, a trabalhar e nos sacrificarmos procurando salvar aquele que está perdido. Esse é o processo que o Senhor usa para purificar, expurgando o material inferior para que os preciosos traços do caráter de Jesus Cristo apareçam no crente. Toda a sujeira deve ser limpa da mente pela santificação da verdade. Pela graça de Cristo, nossos esforços para abençoar outros não são apenas o meio de nosso crescimento na graça, mas também aumentam nossa felicidade futura e eterna. Será dito aos que têm sido colaboradores de Cristo: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Mateus 25, versículo 21. Review and Herald, 27 de junho de 1893. Não sustente um preguiçoso. O costume de sustentar homens e mulheres preguiçosos por meio de doações particulares ou com o dinheiro da igreja encoraja-os a manter hábitos errados. Essa atitude deve ser cuidadosamente evitada. Cada homem, mulher e criança devem ser educados a fazer trabalho prático e útil. Todo mundo precisa aprender alguma profissão. Pode ser a fabricação de tendas, pode ser qualquer outra ocupação, mas todos devem estar preparados para usar suas habilidades para algum propósito. E Deus está pronto a aumentar as capacidades de todos os que se educarem em hábitos produtivos. Não devemos ser preguiçosos, mas servir ao Senhor com o coração cheio de fervor. Romanos 12, versículo 11. Deus abençoará a todos os que forem cuidadosos quanto à sua influência nesse sentido. Review and Herald, 13 de março de 1900. Desviando a verba destinada ao trabalho missionário. Em muitos casos, o dinheiro que devia ser dedicado ao trabalho missionário é desviado para outros canais, por causa de ideias erradas sobre caridade.
Nós podemos errar quando damos para os pobres esmolas que não são uma bênção para eles, que os levam a sentir que não precisam se esforçar para economizar, pois outros não vão permitir que eles sofram. Não devemos apoiar a preguiça ou encorajar hábitos de autogratificação, provendo dinheiro para a condescendência própria. Muito embora os pobres honrados não devam ser negligenciados, tanto quanto possível, todos eles devem ser ensinados a ajudar a si mesmos. A essência de nosso trabalho é a salvação de pessoas. Foi por isso que Cristo fez o grande sacrifício, e é isso especialmente que exige beneficência de nossa parte. Esboços históricos das missões estrangeiras dos Adventistas do Sétimo Dia, página 293. Renúncia e sacrifício pessoal. Na necessidade e no infortúnio, os filhos de Deus clamam por ele. Muitos estão perecendo por falta das coisas necessárias à vida. Seus clamores penetram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos, que pedirá contas estritas dos que têm negligenciado seus necessitados. O que farão esses ricos egoístas quando o Senhor lhes perguntar: o que vocês fizeram com o dinheiro que eu dei para que vocês usassem para mim? Irão estes para o castigo eterno. Mateus 25, versículo 46. O Senhor lhes dirá: apartai-vos de mim, malditos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. Versículos 41 a 43. Ouve-se em toda parte ao nosso redor o choro de um mundo cheio de tristeza. O pecado lança suas sombras sobre nós. Preparemo-nos para cooperar com o Senhor. Os prazeres e o poder deste mundo passarão. Ninguém poderá levar os tesouros terrestres para o mundo eterno. Porém, a vida gasta em fazer a vontade de Deus permanecerá para sempre. O resultado do que é dado para fazer a obra de Deus avançar será visto no reino de Deus. Review and Herald, 31 de janeiro de 1907. Querido ouvinte, que em nossa oração hoje clamemos por sabedoria para usarmos também os nossos recursos para ajudar o nosso próximo, mas tendo o cuidado nesse processo de ajudar o próximo para não sermos colaboradores da preguiça e da comodidade. Que Deus nos dê sabedoria para ajudarmos de forma séria o nosso próximo. Que Deus lhe abençoe.